A jornada humana através dos múltiplos planos da existência é uma das mais fascinantes narrativas que permeiam as tradições espirituais e esotéricas ao longo da história. Desde as antigas civilizações até os modernos movimentos espiritualistas, a ideia de que somos mais do que apenas nosso corpo físico ressoa como uma verdade profunda que transcende culturas e épocas. Os corpos sutis, essas dimensões invisíveis aos olhos comuns, mas perceptíveis à consciência expandida, representam um dos mais intrigantes aspectos dessa compreensão multidimensional do ser humano. A história dos corpos sutis remonta a tempos imemoriais. Nas tradições védicas da Índia antiga, datando de mais de 5.000 anos, já encontramos referências aos koshas, ou envoltórios, que compõem o ser humano em diferentes níveis de sutileza. O Taittiriya Upanishad, um dos textos sagrados hindus mais antigos, descreve 5 corpos ou bainhas: Annamaya Kosha, corpo físico; Pranamaya Kosha, corpo energético; Manomaya Kosha, corpo mental; Vijnanamaya Kosha, corpo intelectual; e Anandamaya Kosha, corpo de bem-aventurança. Esta talvez seja uma das primeiras sistematizações documentadas sobre a natureza multidimensional do ser humano, estabelecendo as bases para o que posteriormente seria desenvolvido em diversas tradições espirituais. No Antigo Egito, os sacerdotes já trabalhavam com conceitos similares, distinguindo entre o corpo físico, Kat, o corpo etérico, Ka, o corpo astral, Ba, e o corpo espiritual, Ak, entre outros aspectos sutis do ser. Os egípcios acreditavam que esses diferentes corpos tinham funções específicas durante a vida e após a morte, sendo fundamentais nos elaborados rituais funerários que preparavam o ser para sua jornada no além. Os hieróglifos em tumbas e papiros revelam um sofisticado entendimento da anatomia sutil humana, demonstrando que essa não era uma ideia marginal, mas central na cosmologia egípcia. Na China antiga, a medicina tradicional e as práticas taoístas desenvolveram um entendimento refinado dos corpos sutis através do conceito de Qi, Qi, a energia vital que permeia e anima todos os seres. Os taoístas identificavam diferentes corpos de jade ou corpos imortais que poderiam ser cultivados através de práticas específicas como Qigong, meditação e alquimia interna. Esses corpos representavam estágios progressivos de refinamento energético, culminando no que chamavam de corpo de luz ou corpo imortal. A tradição grega também contribuiu significativamente para esse entendimento. Pitágoras, no século VI a.C., já ensinava sobre o Oshema, um veículo sutil da alma. Platão expandiu esse conceito, descrevendo a alma como tendo 3 partes: a racional, nous, a emocional, thymos, e a apetitiva, epitimia, cada uma operando em diferentes níveis de sutileza. Mais tarde, os neoplatônicos como Plotino e Proclo desenvolveram elaboradas teorias sobre os veículos da alma e como eles mediavam a relação entre o mundo material e o espiritual. No entanto, foi no final do século XIX e início do XX que o conceito dos corpos sutis ganhou uma sistematização mais detalhada, principalmente através do movimento teosófico fundado por Helena Petrovna Blavatsky, Henry Steele Olcott e William Quantrill em 1875. A teosofia, que significa literalmente sabedoria divina, buscou elementos das tradições orientais e ocidentais, apresentando um sistema coerente de compreensão da constituição humana. Blavatsky, em sua obra monumental A Doutrina Secreta, publicada em 1888, apresentou uma visão dos diferentes princípios ou corpos que compõem o ser humano. Ela descreveu um sistema de 7 princípios: Stula Sharira, corpo físico; Linga Sharira, corpo etérico ou duplo etérico; Prana, princípio vital; Kama, corpo de desejos ou astral; Manas, mente, dividida em inferior e superior; Buddhi, intuição espiritual; e Atma, espírito puro ou centelha divina. Esta classificação setenária tornou-se uma das mais influentes no pensamento esotérico ocidental. N. Besan e Charles Webster Leadbeater, proeminentes teosofistas que sucederam Blavatsky, refinaram ainda mais esses conceitos em obras como O Homem e seus Corpos e O Homem Visível e Invisível. Através de suas investigações clarividentes, como afirmavam, eles descreveram em detalhes a aparência, composição e função de cada corpo sutil, bem como sua evolução ao longo do desenvolvimento espiritual humano. Suas descrições vívidas, muitas vezes ilustradas com pranchas coloridas mostrando as auras e corpos sutis, tornaram esses conceitos mais tangíveis para os estudantes ocidentais.
Rudolf Steiner, que inicialmente foi membro da Sociedade Teosófica antes de fundar a antroposofia, trouxe sua própria perspectiva sobre os corpos sutis, baseada tanto nas tradições esotéricas quanto em suas próprias investigações espirituais. Steiner descreveu o ser humano como composto por corpo físico, corpo etérico, ou vital, corpo astral, ou alma, e o eu, ou espírito. Ele também elaborou sobre corpos superiores que estão em desenvolvimento na humanidade, o eu espiritual, Manas, o espírito vital, Buddhi, e o homem-espírito, Atma. A abordagem de Steiner é particularmente interessante porque ele relacionou esses corpos ao desenvolvimento evolutivo da consciência humana e às diferentes épocas culturais. No século XX, as tradições esotéricas orientais tornaram-se cada vez mais acessíveis ao Ocidente, trazendo novas perspectivas sobre os corpos sutis. O yoga, em suas diversas vertentes, oferece um entendimento detalhado dos koshas, envoltórios, e dos chakras, centros energéticos, que compõem a anatomia sutil. O Tantra, com sua visão integrativa da espiritualidade, descreve os corpos sutis como veículos para a expansão da consciência e a união com o divino. O budismo tibetano, com suas sofisticadas práticas de visualização e meditação, trabalha com conceitos como os corpos de luz e os corpos ilusórios que podem ser desenvolvidos através da prática espiritual. Mas o que são exatamente esses corpos sutis? Como eles se organizam e coexistem? Qual sua função na jornada espiritual humana? Para responder a essas perguntas, precisamos mergulhar mais profundamente na natureza de cada um desses corpos, compreendendo sua essência e propósito. O corpo físico, o mais denso e tangível de todos, é composto de matéria no estado sólido, líquido e gasoso. É o veículo através do qual interagimos com o mundo material, experimentamos sensações físicas e realizamos ações no plano terrestre. Nas tradições esotéricas, o corpo físico é visto não apenas como um aglomerado de células, tecidos e órgãos, mas como um templo sagrado, um microcosmo que reflete o macrocosmo. Cada parte do corpo físico corresponde a aspectos mais sutis do ser e serve como ancoragem para energias e consciências mais refinadas. Interpenetrando e estendendo-se ligeiramente além do corpo físico, encontramos o corpo etérico, também chamado de corpo vital ou duplo etérico, composto de matéria etérica, uma substância mais sutil que a matéria física mas ainda parte do plano material. O corpo etérico é o molde energético que dá forma e vitalidade ao corpo físico. É através deste corpo que o prana, ou energia vital, flui pelos meridianos e chakras, sustentando os processos vitais como respiração, digestão, circulação e reprodução. O corpo etérico é o elo entre o físico e o astral, servindo como transformador que converte energias mais sutis em formas utilizáveis pelo organismo físico. Na tradição teosófica, o corpo etérico é descrito como tendo uma aparência luminosa, geralmente de cor violeta acinzentada, e pulsando com vitalidade. Durante o sono ou em estados alterados de consciência, o corpo etérico pode se separar parcialmente do físico, embora permaneça conectado por um cordão prateado, uma conexão energética que só se rompe definitivamente no momento da morte física. Muitos fenômenos paranormais, como a bilocação e certos tipos de aparições, são atribuídos a projeções do corpo etérico. Além do etérico, encontramos o corpo astral, também conhecido como corpo emocional ou Kama Rupa. Este corpo, composto de matéria astral, uma substância ainda mais sutil que a etérica, é o veículo das emoções, desejos, paixões e sensações. O corpo astral é descrito como uma nuvem ovoide de cores vibrantes e em constante mudança, refletindo o estado emocional da pessoa. Emoções elevadas como amor altruísta, devoção e compaixão manifestam-se como cores brilhantes e harmoniosas, enquanto emoções densas como raiva, medo e inveja aparecem como cores escuras e turvas. Durante o sono, o corpo astral, junto com os corpos mais sutis e parte do etérico, separa-se do corpo físico e viaja pelo plano astral, uma dimensão paralela composta de matéria astral. É neste estado que ocorrem os sonhos, encontros com outras entidades e experiências fora do corpo. O plano astral é descrito como tendo várias subdivisões ou subplanos, desde os mais densos e próximos ao físico até os mais refinados e luminosos. A capacidade de navegar conscientemente nestes planos é desenvolvida através de práticas espirituais específicas e representa um importante marco no desenvolvimento esotérico. O corpo mental, por sua vez, é o veículo do pensamento, da razão e do intelecto.
Nas tradições teosóficas, ele é frequentemente dividido em duas partes: o corpo mental inferior, ou concreto, e o corpo mental superior, ou abstrato, também chamado de corpo causal. O corpo mental inferior lida com pensamentos concretos, raciocínio lógico, memória e conhecimento mundano. É através deste corpo que processamos informações, analisamos situações e formamos conceitos baseados na experiência sensorial. O corpo mental é descrito como tendo uma aparência ainda mais sutil que o astral, com cores mais delicadas e padrões geométricos complexos que refletem os processos de pensamento. Pensamentos claros, precisos e bem articulados manifestam-se como formas bem definidas e luminosas, enquanto pensamentos confusos ou contraditórios aparecem como formas nebulosas e indistintas. A qualidade do corpo mental determina em grande parte nossa capacidade de compreender conceitos abstratos, resolver problemas e comunicar ideias. O corpo causal, ou corpo mental superior, é considerado o veículo da alma individual, o repositório de todas as experiências e qualidades desenvolvidas ao longo de múltiplas encarnações. É neste corpo que se armazenam as essências destiladas de todas as experiências vividas, transformadas em sabedoria, virtudes e capacidades latentes. O corpo causal é descrito como extremamente sutil e luminoso, com cores iridescentes que refletem as qualidades espirituais desenvolvidas pela alma. Enquanto os corpos físico, etérico, astral e mental inferior são reconstruídos a cada nova encarnação, o corpo causal persiste de uma vida para outra, crescendo em luminosidade e complexidade à medida que a alma evolui. É através deste corpo que se manifesta a individualidade permanente, o eu que transcende as personalidades temporárias de cada encarnação. Nas tradições esotéricas, o desenvolvimento do corpo causal é um dos principais objetivos da evolução espiritual, pois representa a construção do corpo imortal que eventualmente permitirá consciência contínua além do ciclo de nascimentos e mortes. Além do corpo causal, as tradições teosóficas e algumas escolas descrevem corpos ainda mais sutis, o corpo búdico e o corpo átmico. O corpo búdico é o veículo da intuição pura, da sabedoria direta e do amor universal. É neste nível que experimentamos a unidade fundamental com toda a vida, transcendendo as separações aparentes do mundo físico. O corpo búdico é descrito como tendo uma radiância com qualidades que transcendem as categorias normais de percepção. O corpo átmico, o mais sutil de todos, é o veículo do Espírito puro, a centelha divina que nos conecta à fonte primordial. É através deste corpo que participamos da natureza divina e realizamos nossa identidade essencial com o todo. O corpo átmico é raramente descrito em termos concretos, pois sua natureza transcende as limitações da linguagem e do pensamento conceitual. É importante compreender que esses corpos não são entidades separadas, mas aspectos interpenetrantes de uma única realidade multidimensional. Eles coexistem simultaneamente, cada um operando em sua própria frequência vibratória e dimensão, mas todos interconectados e influenciando-se mutuamente. Como as diferentes notas de uma escala musical ou as cores do espectro luminoso, os corpos sutis representam gradações de uma mesma energia fundamental, manifestando-se em diferentes níveis de densidade e consciência. A interação entre esses corpos é constante e dinâmica. Um pensamento gerado no corpo mental imediatamente cria ondulações no corpo astral, que por sua vez afeta o corpo etérico e, eventualmente, manifesta-se no corpo físico. Da mesma forma, uma experiência física gera sensações que são processadas pelo corpo etérico, provocam reações emocionais no corpo astral e são interpretadas pelo corpo mental. Esta interconexão explica muitos fenômenos psicossomáticos e demonstra a unidade fundamental do ser humano em todos os seus aspectos. Nas tradições esotéricas, o desenvolvimento espiritual envolve a purificação, harmonização e integração progressiva desses diferentes corpos. Através de práticas como meditação, visualização, trabalho energético e disciplina ética, busca-se refinar os veículos mais densos para que possam expressar mais perfeitamente as qualidades dos corpos superiores. O objetivo último é estabelecer uma comunicação consciente e fluida entre todos os níveis do ser, permitindo que a sabedoria e o amor dos planos superiores se manifestem plenamente na vida cotidiana. A compreensão dos corpos sutis tem profundas implicações para nossa visão da saúde, da cura e do bem-estar. Muitas tradições de cura holística, como a medicina ayurvédica, a medicina tradicional chinesa e várias abordagens energéticas contemporâneas, baseiam-se no entendimento de que a doença frequentemente se origina nos corpos sutis antes de se manifestar no físico.
Ao trabalhar com os campos energéticos e estados de consciência, essas abordagens buscam restaurar a harmonia em todos os níveis do ser, promovendo uma cura mais profunda e duradoura. Da mesma forma, a compreensão dos corpos sutis ilumina nossa visão da morte e do além. Nas tradições esotéricas, a morte física é vista não como um fim, mas como uma transição em que a consciência se retira progressivamente dos veículos mais densos para continuar existindo nos mais sutis. O processo de morte envolve a separação sequencial dos corpos. Primeiro o físico é abandonado, depois o etérico se dissolve, geralmente em um período de 3 dias, e a consciência continua a existir no astral e nos corpos superiores. Dependendo do desenvolvimento espiritual alcançado durante a vida, a consciência pode manter maior ou menor lucidez e autonomia nestes planos sutis. A jornada após a morte, descrita em textos como o Bardo Todol, livro tibetano dos mortos, e em várias tradições esotéricas ocidentais, envolve a passagem por diferentes estados e planos de consciência, correspondentes aos diferentes corpos sutis. Eventualmente, após um período de assimilação das experiências da vida passada no corpo causal, inicia-se o processo de reencarnação, com a formação de novos corpos mental inferior, astral, etérico e físico para uma nova jornada de experiências e aprendizado. É fascinante observar como diferentes culturas e tradições espirituais, separadas por vastas distâncias geográficas e temporais, chegaram a conclusões semelhantes sobre a natureza multidimensional do ser humano. Dos xamãs siberianos aos místicos sufis, dos yogis hindus aos cabalistas judeus, encontramos descrições convergentes dos corpos sutis e de como eles funcionam. Esta universalidade sugere que estamos diante não apenas de construções culturais arbitrárias, mas de percepções de uma realidade objetiva, acessível através de estados expandidos de consciência. No século XX, com o advento da física quântica e de novas compreensões sobre a natureza da matéria e da energia, alguns cientistas começaram a explorar possíveis correlações entre os conceitos esotéricos dos corpos sutis e os modelos científicos emergentes. Físicos como David Bohm, com sua teoria da ordem implícita, e Rupert Sheldrake, com seus campos mórficos, propuseram modelos que, embora não endossem diretamente as concepções esotéricas tradicionais, oferecem estruturas conceituais dentro das quais essas ideias podem ser repensadas em termos contemporâneos. Pesquisadores como o Dr. Hiroshi Motoyama no Japão e o Dr. Valery Hunt nos Estados Unidos conduziram experimentos tentando detectar e medir os campos energéticos associados aos corpos sutis, utilizando equipamentos sensíveis como eletromiógrafos e magnetometros. Embora controversos nos círculos científicos convencionais, esses estudos sugerem que pode haver correlatos físicos mensuráveis para o que as tradições esotéricas descrevem como corpos sutis. Na prática espiritual contemporânea, o trabalho com os corpos sutis assume muitas formas. Técnicas de visualização guiada, como as encontradas em certas formas de meditação budista e nas práticas da magia do caos, utilizam a imaginação criativa para influenciar e remodelar os corpos sutis. Práticas energéticas como o Reiki, o Qigong e várias formas de cura prânica trabalham diretamente com o corpo etérico e seus fluxos de energia vital. Abordagens psicoterapêuticas como a psicologia transpessoal e certas escolas de psicologia junguiana incorporam o conceito dos corpos sutis em seus modelos de desenvolvimento psicológico e espiritual. Um aspecto particularmente interessante do trabalho com os corpos sutis é o desenvolvimento da clarividência ou visão etérica, a capacidade de perceber diretamente os campos energéticos e corpos sutis. Nas tradições esotéricas, esta habilidade é vista como um potencial latente em todos os seres humanos, que pode ser desenvolvido através de práticas específicas como certas formas de meditação, exercícios de visualização e purificação energética. A clarividência não é considerada um dom sobrenatural ou miraculoso, mas uma extensão natural das capacidades perceptivas humanas, assim como a visão infravermelha de certas câmeras é uma extensão tecnológica da visão normal. Os relatos de clarividentes treinados em diferentes tradições mostram notáveis similaridades em suas descrições dos corpos sutis, apesar das diferenças terminológicas e conceituais. Isso sugere que estão observando fenômenos reais, ainda que através de filtros culturais e interpretativos distintos. Essas observações têm sido valiosas não apenas para o desenvolvimento espiritual individual, mas também para aplicações práticas como diagnóstico energético, aconselhamento espiritual e compreensão de processos de transformação pessoal. Na tradição esotérica ocidental,
Particularmente na linha teosófica e Rosacruz, existe um entendimento detalhado de como os corpos sutis se desenvolvem e evoluem ao longo de múltiplas encarnações. Cada vida é vista como uma oportunidade para refinar e expandir esses veículos, tornando-os mais responsivos à consciência superior. Este processo não é automático, mas requer esforço consciente e práticas específicas adaptadas ao nível de desenvolvimento de cada pessoa. Para o iniciante no caminho espiritual, o foco geralmente está na purificação e harmonização dos corpos físico, etérico e astral. Isso envolve práticas como alimentação consciente, exercícios respiratórios, trabalho com energias vitais, processamento emocional e desenvolvimento da estabilidade psíquica. À medida que esses veículos se tornam mais refinados e equilibrados, a atenção se volta para o desenvolvimento do corpo mental, através do estudo, contemplação e práticas meditativas que cultivam clareza e discernimento. Com o amadurecimento espiritual, o foco se expande para incluir o desenvolvimento consciente do corpo causal, através de práticas que cultivam qualidades como compaixão, sabedoria, coragem e integridade. Este estágio frequentemente envolve alguma forma de serviço desinteressado e a integração da espiritualidade em todos os aspectos da vida cotidiana. Nos estágios mais avançados, o trabalho se volta para o desenvolvimento dos corpos búdico e átmico, através de práticas contemplativas profundas e estados expandidos de consciência que transcendem as limitações do ego individual. Um conceito fundamental para compreender a interação entre os corpos sutis é o dos chakras, centros energéticos que funcionam como pontos de conexão entre os diferentes veículos. Tradicionalmente, são descritos 7 chakras principais ao longo da coluna vertebral, desde o chakra raiz na base da coluna até o chakra coronário no topo da cabeça. Cada chakra está associado a funções fisiológicas específicas, estados emocionais, capacidades mentais e qualidades espirituais. Os chakras podem ser vistos como transformadores que convertem energias entre os diferentes corpos sutis. O chakra cardíaco, por exemplo, serve como ponte entre os 3 chakras inferiores, mais ligados às funções físicas, emocionais e mentais concretas, e os 3 superiores, associados a funções mentais abstratas, intuitivas e espirituais. O desenvolvimento harmonioso dos chakras é considerado essencial para a integração saudável dos diferentes corpos sutis e para o fluxo livre de energia vital através de todo o sistema. Nas tradições tântricas, tanto hindus quanto budistas, existe um trabalho sofisticado com os chakras e os canais energéticos, nadis, que os conectam. Através de práticas como visualizações, mantras, mudras, gestos simbólicos e técnicas respiratórias específicas, busca-se despertar e direcionar a energia Kundalini, uma poderosa força vital que normalmente permanece latente na base da coluna. Quando despertada e conduzida adequadamente através dos chakras, esta energia pode transformar profundamente todos os corpos sutis, levando a estados expandidos de consciência e, eventualmente, a iluminação espiritual. É fascinante observar como o conceito dos corpos sutis se manifesta nas artes e na cultura ao longo da história. Na iconografia religiosa de diversas tradições, encontramos representações de auras, halos e corpos de luz que sugerem a percepção dos corpos sutis. Na literatura mística e visionária, de Dante a Blake, encontramos descrições de jornadas através de múltiplos planos de existência que correspondem aos diferentes corpos sutis. Na música, particularmente em tradições como o canto harmônico tibetano e certas formas de música sacra, busca-se criar vibrações que ressoem com e harmonizem os corpos sutis. Na era contemporânea, com sua ênfase no materialismo científico e no reducionismo, o conceito dos corpos sutis pode parecer anacrônico ou fantasioso para muitos. No entanto, um número crescente de pessoas relata experiências que não podem ser facilmente explicadas dentro do paradigma materialista, experiências fora do corpo, estados místicos de unidade, percepções extrasensoriais, memórias de vidas passadas, entre outras. Para essas pessoas, o modelo dos corpos sutis oferece um mapa conceitual que ajuda a dar sentido a essas experiências e a integrá-las em uma visão coerente da realidade. Além disso, mesmo para aqueles que não têm experiências extraordinárias, o conceito dos corpos sutis pode ser valioso como uma metáfora ou um modelo funcional que ilumina aspectos importantes da experiência humana. A ideia de que existem dimensões mais profundas e sutis em nós mesmos, além do físico e do racional, ressoa com a intuição de muitas pessoas e pode enriquecer nossa compreensão de nós mesmos e de nosso lugar no cosmos. Em última análise,
A questão da existência literal dos corpos sutis como descritos nas tradições esotéricas permanece aberta. Alguns os veem como realidades objetivas, outros como construções subjetivas da consciência, outros ainda como metáforas úteis para processos psicológicos e espirituais. O que parece indiscutível, no entanto, é que o trabalho com esses conceitos, seja através da meditação, das práticas energéticas, da contemplação filosófica ou da expressão artística, pode ser profundamente transformador e enriquecedor. Talvez estejamos nos aproximando de uma síntese mais profunda entre as antigas sabedorias esotéricas e as descobertas da ciência. Talvez os corpos sutis sejam vislumbres de uma compreensão da realidade que está começando a emergir em nossa consciência. Se assim for, o estudo e a experiência desses aspectos mais sutis de nós mesmos podem ser não apenas um caminho de desenvolvimento pessoal, mas uma contribuição vital para a evolução da consciência humana como um todo. Nesta jornada de autoconhecimento e expansão da consciência, os corpos sutis nos convidam a explorar as profundezas do nosso próprio ser, a reconhecer nossa natureza multidimensional e a despertar para realidades mais vastas que aguardam além dos limites de nossa percepção. Como pontes entre o visível e o invisível, o material e o espiritual, eles nos lembram que somos muito mais do que aparentamos ser, que em nossa essência mais profunda, somos seres de luz, consciência e infinitas possibilidades.